Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui estendendo a nossa sessão. Tivemos um importante movimento hoje, quando eu mesma solicitei como líder do governo e junto com todos os vereadores, entramos no consenso de que o objetivo maior era atender a solicitação dessa liminar que chegou. A gente vai esperar um pouquinho até a semana que vem, para que a gente possa colocar o projeto em votação, entendendo e reiterando a minha fala inicial, de que nós precisamos aprovar esse projeto, se assim for colocado já na semana seguinte, em decorrência dos prejuízos que ele pode trazer ao benefício. Mas vamos aguardar aí o resultado dessa liminar, para que a semana que vem a gente possa dar sequência, porque nós precisamos lembrar que o nosso prazo, caso essa liminar não seja executada, nós temos realmente o prazo final até julho. Eu quero dividir um pouquinho com vocês, um pouco do que foi essa semana, do mandato, de que foram os atendimentos, onde é que eu estive, para a gente poder socializar um pouquinho a informação. Pode colocar, por favor. Próximo. Eu estive ali no Parque dos Príncipes, e eu tive na época da campanha, anteriormente, várias vezes com o prefeito Isaías, em outros momentos também, e a gente via a ânsia dessa população para que o asfalto chegasse realmente no Parque dos Príncipes. Foram mais de 20 anos de espera para essa população. E na última sexta-feira, nós vimos 3 ruas que sendo asfaltadas. O Juarez falou que esteve lá ontem, que já está concluído, 4 obras, Valmir. Já estão 4 ruas, já estão sendo concluídas, que é a Dom Felipe I, Dom Sebastião e Dona Maria Bonaparte. Acho que deve ter mais uma, a gente vai dar uma olhadinha, mas são 4 dentro do contexto. E foi muito importante a gente ir até lá verificar, conversamos com a população sinalizou o contentamento com essas obras, demorou, mas chegou. E a gente sabe o impacto que são essas obras, principalmente também tanto de asfalto, mas como de drenagem também, porque traz uma qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, e o asfalto, ele traz qualidade de vida em relação à saúde pública também. Às vezes você está morando num bairro onde você tem o índice de poeira, o índice pela falta do asfalto, lidar muito com essa dinâmica, a parte respiratória das crianças, dos idosos, fora o acesso quando chove, uma série de transtornos que trazem, que pelo menos você garante a questão do saneamento básico junto com a saúde e vai prevenir sempre esse olhar da saúde pública. Sempre quando a gente fala de asfalto e saneamento, a gente não está falando só de obra, nós estamos falando de prevenção em saúde pública. E foi algo muito importante. Com essas 3 ruas, o prefeito sinaliza 38 ruas asfaltadas em relação aos moradores aqui na cidade. Foram 78 ruas que foram solicitadas e foram asfaltadas. Pode passar? Pode passar mais um? Isso, pode deixar aí. E a gente vai falar também do Vale Merenda, que foi algo importante que a gente votou aqui também, que a terceira parcela está sendo paga, e a gente sabe que está beneficiando aí 24 mil alunos da rede pública. São R$100 para as crianças que frequentam as creches e R$60 para os alunos de educação infantil, ensino médio, e os adultos também que frequentam as aulas do EJA. Essa terceira parcela do Vale Merenda representa um investimento, uma injeção de cerca de R$1,5 milhão de reais. Então, é importante que a gente possa compreender que neste momento de pandemia, onde as crianças estão em casa, não tiveram acesso, a gente sabe que muitas das crianças vão até a escola pela necessidade também do alimento, nós sabemos a fragilidade do nosso município, e eu acho que foi uma decisão muito assertiva, tanto por essa casa, quanto pelo prefeito Isaías, de ter colocado esse projeto em votação aqui, para que a gente pudesse conceder esse Vale Merenda também. Pode passar. Essa eu também falo com muito carinho, com muito orgulho, porque a gente está vendo o investimento e a dedicação do prefeito Isaías em relação aos bairros mais afastados, os bairros que estão sem regularização, os bairros que estão com infraestrutura muito ruim. E a gente, enquanto fazia campanha, enquanto candidato ainda pré-vereadora, e o prefeito ainda como candidato à prefeitura, nós vimos essa necessidade, a demanda dessas pessoas. O Vila Ita 2, faz muito tempo, precisava muito dessa regularização, e eu falo com muita alegria que a Fundação Prolar iniciou essa semana a regularização fundiária do Vila Ita 2. Nessa primeira fase do processo serão realizados
primeiro levantamento topográfico cadastral e o estudo técnico-ambiental, que devem durar aproximadamente uns 30 dias. Posteriormente, será feito congelamento da área com o objetivo de evitar novas ocupações e o cadastro social para identificar os moradores do lote, de cada lote. Um estudo preliminar identificou 190 lotes distribuídos numa área de 30 mil metros quadrados. O que a gente precisa entender dentro do contexto do Vila Ita é que faz muito tempo que eles estão sem essa regularização, e o processo a gente sabe que demora um pouquinho, mas o start já foi dado. Eu acho que foi uma alegria também para nós poder visualizar isso. Pode passar? Eu também tive essa semana ali na Avenida do Cristal, acompanhando, e alguns moradores ali pedindo para que eu pudesse estar conversando com eles sobre a rotatória, enfim, sobre como funciona ali a entrada do bairro ali do Cristal, que está muito próximo a Sebrace, né? Ali tem um condomínio de 200 pessoas, 200 casas, e nós temos ali um fluxo grande de caminhão, enfim, uma série de necessidades ali na entrada que dá o entorno para o Hospital São Francisco, para a escola. Eu entrei como a comunidade me chamou e a gente foi conversar um pouco. Eu já entrei em contato com o secretário da Mobilidade Urbana, ele já assinou as alterações que foi feitas no bairro, se prontificou a rever essa situação e a solicitação desses moradores, uma vez que ele já tem um projeto de uma futura rotatória ali na frente, que a gente sabe que nós temos que cuidar da cidade como um todo. Então, sempre a gente vai ter demandas individuais, né, e regionais, e o que precisa ficar claro para todos é que a gente sabe e respeita que o recurso ainda é pequeno, a mão de obra, nós estamos num momento de pandemia, então muitas coisas a gente não vai conseguir concluir até o final do ano como a gente gostaria, mas a gente vê a cidade crescendo como a gente gostaria, mas à medida do possível as obras estão acontecendo. Muitas obras de duplicação, obras de pavimentação, drenagem. A semana passada eu estive no SAI, foram mais de 30 ações do SAI, né, incluindo as estações elevatórias, a parte de drenagem. Então, nós estamos vendo assim, um investimento muito grande em saneamento e as obras estruturais. O centro também vem sofrendo uma revitalização importante, estamos seguindo com alguns projetos que nós colocamos aqui na casa, estão todos dando em andamento, estamos acompanhando o governo. E como eu sou líder do governo e tenho a tranquilidade e a facilidade de transitar entre o executivo e o legislativo, e está muito próximo ao prefeito, eu quero sinalizar para vocês o quanto o prefeito tem destacado a atuação dos comerciantes aqui da cidade. Ele tem reiterado que, ainda que nós tenhamos alguns casos, muitos casos ainda do Covid, e que a gente esteja evoluindo de uma forma crescente, sabíamos que ia chegar nesse período, mas ele sinaliza aqui o compromisso do comércio, que está honrando e obedecendo criteriosamente todas as regras impostas do horário de funcionamento, as máscaras, o álcool em gel, tem feito um cuidado e uma precisão no atendimento ao decreto. Então, quando a gente imagina ainda que tenhamos casos, infelizmente, algumas mortes e alguns óbitos que são extremamente significativos, não é a quantidade, né? Uma pessoa que a gente perde sabe que isso impacta na vida, né, a família de alguém, é importante para alguém, e isso realmente tem um significado muito grande, mas ainda assim o prefeito sinaliza que todo este controle, ainda que a gente tenha perdido 39 pessoas aproximadamente, ainda a gente tem algumas coisas que podem estar mudando o tempo todo, mas ainda assim isso só está sendo possível porque os comerciantes de Jacareí, quando entenderam que ia voltar a abrir o comércio, que entenderam as regras, estão seguindo rigorosamente. E a gente, falando também, sabe, sobre essa questão da saúde aqui em Jacareí, eu acho que o prefeito também foi muito assertivo quando ele fez todas as unidades, a unidade de retaguarda, a gente ainda tem alguns leitos na unidade de retaguarda, ainda que tenhamos um número pequeno de UTI, a gente tem o reforço da regional, isso acho que a saúde se aplica e está se movimentando, isso não acontece só em Jacareí, no estado como um todo, né? Acho que todo mundo está buscando saídas, mas eu acho que a estrutura que foi montada da saúde foi muito responsável. A gente ainda tem a unidade de retaguarda, o UPA está atendendo diariamente os processos de Covid, os pacientes de Covid, foi segmentado, foi colocado as crianças fora de risco no meia-lua, nós continuamos no meia-lua
atendendo 50 crianças aproximadamente dia, que é um número baixo, que dá para você poder adequar e reestruturar. Não tivemos problemas de reclamação no Meia-Lua por conta do processo pediátrico. A UPA também está sendo extremamente atento, atencioso, rápido na aplicação das medidas emergenciais, a retaguarda da Santa Casa, a retaguarda de unidade básica. Então, eu quero reiterar aqui a minha fala de preocupação, sim, com a nossa cidade, com os nossos familiares, com todas as pessoas que moram aqui. Pedir para que as pessoas tenham consciência que a gente não está fora de risco, ainda que a cidade esteja controlada. E sexta-feira, provavelmente, o governo vem sinalizando aí uma flexibilização do Vale do Paraíba, mas ainda está em análise tudo isso. Mas é importante que você que está em casa possa fazer a sua parte. Você precisa usar a máscara para proteger você e proteger a sua família e o seu colega que está do seu lado. Precisamos manter as medidas restritivas de apoio e de cuidado entre nós. Então, vamos continuar usando a máscara, vamos continuar sendo seletivo quando a gente for sair de casa, como que nós vamos sair, qual o nível de proteção, e só sair para o essencial mesmo. Eu acho que a gente pode ter uma vida um pouco mais comedida nesse momento de pandemia na nossa cidade e no nosso país. A gente sempre reitera aqui o desejo de que a humanidade possa refletir sobre tudo isso que vem acontecendo, mudar muitos dos seus hábitos e que a gente possa se tornar realmente seres humanos melhores, que a gente possa realmente valorizar essa vida e essa liberdade que a gente tinha e que foi cerceada, né, de forma tão abrupta, né? E então a gente precisa compreender que vai passar e quando isso passar a gente deseja que tenha ficado muitas coisas boas para nós. Muito obrigada. Pode passar o último slide. Só para dizer que o meu gabinete está à disposição. A gente continua atendendo pelo telefone, pelo e-mail, pelo Facebook e estamos à disposição da população. Obrigada.